Benedict Cumberbatch, o ator que dá vida ao Doutor Estranho no universo cinematográfico da Marvel, recentemente voltou atrás sobre os seus comentários anteriores sobre não aparecer no próximo filme Vingadores Doomsday. E isso gerou uma grande surpresa entre os fãs, já que o ator havia dado a entender que o seu personagem não estaria presente na trama. Mas o que será que realmente está acontecendo por trás dessa mudança de opinião? Será que o Kevin Feige, o chefão da Marvel, acabou dando um puxão de orelha no ator? Bom, tudo isso e muito mais a gente vai descobrir agora nesse vídeo de hoje. Então já chega nele deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelas e vamos junto para mais um vídeo. Em uma recente entrevista ao Business Insider, Benedict Cumberbatch, o ator que dá vida ao Doutor Estranho na Marvel Studios, afirmou ter se equivocado ao dizer que não estaria em Vingadores Doomsday. Ele até brincou dizendo as seguintes palavras: "Nunca acredite em nada que eu digo." Essa declaração acabou vindo em uma forma de brincadeira, algo que quem conhece o ator e acompanha suas entrevistas, principalmente aquelas que ele dá em respeito a algum filme da Marvel, já conseguiu ver alguma semelhança. Afinal, essa não é a primeira vez que ele manda uma resposta dessa com esse tom de brincadeira. Quem aí lembra na época de Vingadores Guerra Infinita, quando ele era a babá do Tom Holland para evitar que ele soltasse spoilers sobre o filme? E sempre quando o Tom Holland estava falando algo demais, ele dava uma outra resposta para desviar a atenção dos jornalistas. E normalmente essas respostas tinham um tom mais de brincadeira, até para desviar os jornalistas de certos detalhes importantes a respeito da trama. No entanto, quando o assunto é a participação do ator na trama de Vingadores Doomsday, a coisa ficou meio complicada, meio estranhas, vamos dizer assim. Afinal, o que levou o ator a dar uma informação tão contraditória? E por que ele aparentemente se confundiu tanto sobre o seu envolvimento na trama? Bom, de acordo com esse artigo, o Benedict Cumberbatch, ele estava lá no tapete vermelho da estreia para o seu novo filme, lá no Festival de Cinema de Sundance, em Park City, em Utah, quando ele acabou sendo questionado pela Business Insider sobre a sua recente entrevista à Variety. E essa entrevista, que acabou repercutindo muito nos últimos dias, ela falava justamente de uma informação, que o Benedict tinha falado sobre o Doutor Estranho, o personagem que ele interpreta, não está presente em Vingadores Doomsday. E quando o ator foi perguntado sobre os seus comentários que ele tinha feito lá para Variety, nessa nova entrevista, ele disse o seguinte, abre aspas: "Eu errei, eu estou no próximo", fecha aspas. É claro que eu acho que eu não preciso nem dizer que isso aí deu uma bela de uma aliviada em todo mundo que é fã, não só do Doutor Estranho, mas de toda a Marvel. Até porque, pessoal, bora parar pra pensar, a gente não tá falando de qualquer filme, a gente tá falando de Vingadores Doomsday, um filme que obviamente vai trabalhar com o multiverso. Então tu quer me dizer que um filme que vai trabalhar com o multiverso não vai ter a presença do Doutor Estranho, do Mago Supremo? Muito difícil de acreditar nisso, é quase que impossível. Só que aí que tá, galera, mesmo o ator ele tendo se retratado, tendo voltado atrás com suas palavras, a pergunta que não quer calar é por que lá no início ele acabou dizendo o oposto. Ele falou que ele não estaria no filme. Será que ele realmente estava confuso sobre o seu envolvimento em Doomsday, ou aconteceu algo a mais depois da sua entrevista para a Variety? Muita gente está dizendo que muitos atores e atrizes da Marvel Studios, inclusive o próprio Benedict Cumberbatch, eles podem ter sido orientados a manter o silêncio quando o assunto é envolvimento de detalhes a respeito do filme, tanto a presença de determinados personagens como também a ausência deles. E a Marvel, ela não tá fazendo isso por acaso, mas sim para blindar os atores de possíveis spoilers que eles podem estar soltando e até mesmo blindar o próprio público, para que assim não haja manipulação de expectativas. Até porque quem aí não lembra do Andrew Garfield sempre dizendo que ele não estaria em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, e a gente sempre ficava com aquela incerteza, tipo, será que os outros Homens-Aranhas realmente vão voltar? Quem aí não lembra do Andrew Garfield negando o próprio vazamento dele vestido de traje no Homem-Aranha ao vivo na TV? Ele simplesmente assim falando, não, eu não sou o Lobo Branco, falando que ele não tava mentindo, só que ele tava mentindo, galera. Essa manipulação de expectativas é algo comum, é uma estratégia muito simples que a Marvel tem aplicado por vários e vários anos, e agora em Vingadores 5 ela tá repetindo isso com o Doutor Estranho, só que pelo visto não é só com ele também não. Teve notícias mais recentes ainda falando que o próprio Chris Evans
Evans deu uma entrevista falando que ele também não estaria em Avengers Doomsday, sendo que já estava até rondando aí alguns rumores falando que ele estava voltando e que inclusive como uma versão maligna do Capitão América, o Capitão América Hydra. Tudo bem que se ele vai ser o Capitão Hydra, aí a gente já não sabe, mas agora ficar de fora de um dos maiores filmes dos Vingadores, seja o Doomsday ou Guerras Secretas, isso aí eu já acho impossível. Então dificilmente, pessoal, a gente vai ver os atores ou atrizes falando a verdade sobre Vingadores Doomsday ou até o próprio Guerras Secretas. Mas tá, tudo bem. Agora, voltando ao foco do Doutor Estranho, todo mundo tá dizendo que o ator ele tenha sido levado a acreditar que o seu personagem não faria parte de Vingadores Doomsday, mas que em algum ponto posterior a situação acabou mudando. E bom, isso parece um pouco forçado, mas dá até pra entender o porquê a galera tá supondo isso. Afinal, como as filmagens de Vingadores Doomsday e Vingadores Secret War não acontecem simultaneamente, igual foi com Vingadores de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, ele pode não ter sido informado de uma forma clara sobre a sua agenda ou sobre a forma como seu personagem seria inserido no enredo. E isso se torna ainda mais provável quando a gente lembra que as filmagens de Vingadores Doomsday, elas serão concluídas antes que as de Guerras Secretas comecem, o que significa que o Doutor Estranho poderia estar mais envolvido no primeiro filme do que ele pensava inicialmente, mas ainda assim com uma narrativa focada em seu arco com a Cleia. No entanto, também existe a possibilidade do ator ele ter dado essa entrevista como uma espécie de estratégia de PR, possivelmente para aumentar a curiosidade e também o suspense dos fãs. Afinal, nos últimos tempos, a Marvel tem se mostrado cada vez mais criativa em suas campanhas de publicidade. A série da Agatha, por exemplo, é um baita de um exemplo disso que eu tô falando. A série teve vários vazamentos e mudanças de nome que muitos acreditam foram orquestrados para gerar especulações e discussões entre os fãs. Isso também foi visto com o lançamento de trailers e divulgações de novos projetos, com a Marvel manipulando deliberadamente a informação para criar momentos de grande impacto e suspense. Portanto, não seria surpreendente se tudo isso que o ator acabou fazendo fosse na verdade uma jogada de mestre da própria Marvel para fazer com que o público mantenha todo o suspense até a chegada de Vingadores Doomsday. Tá, mas agora em relação ao Doutor Estranho, sabemos que ele estará envolvido com a história do multiverso em uma dimensão mais profunda ao lado da Clea. A história dele será sem dúvida uma das mais importantes da próxima fase do MCU, especialmente considerando o papel crucial que ele desempenhará nas incursões no multiverso. Evento esse que pode acabar levando à destruição de várias realidades. Portanto, é natural que a Marvel queira dar uma certa atenção para essa narrativa no contexto de Vingadores Doomsday. Entretanto, a pergunta que ainda fica no ar é: até que ponto o Benedict Cumberbatch, o próprio Doutor Estranho, ele vai ser importante na trama de Vingadores 5? Ele pode ser um aliado importante para os novos heróis, ou até mesmo ter um papel mais limitado, se dedicando a resolver questões relacionadas ao multiverso com a Clea, com uma narrativa mais separada dos demais personagens. Algo bem parecido com o que acontece com os grupos que a gente vê montado lá no Vingadores Guerra Infinita. Lembra que tem o grupo dos Guardiões da Galáxia, o grupo do Rocket com o Thor, o grupo que tá na Terra lá em Wakanda. Todos esses grupos a gente vê separados, porém indo atrás de um único objetivo, que é parar o Thanos. O fato dele ser um dos personagens centrais do universo cinematográfico da Marvel faz com que muitos fãs acreditem que a sua história e sua conexão com o multiverso não podem ser ignoradas, e a Marvel provavelmente utilizará sua importância de uma forma estratégica. O mais intrigante, no entanto, é o fato de que a Marvel está apostando em manter a atenção do público. Além disso, os rumores de que Robert Downey Jr. e Chris Evans voltarão ao MCU, junto com a expectativa de trailers importantes para o Super Bowl, a Marvel está definitivamente se preparando para as grandes revelações. E isso mostra que o planejamento em torno do lançamento de Vingadores Doomsday é algo muito estratégico. E qualquer deslize de informação, seja um erro ou uma jogada de PR, tem um objetivo. E essa estratégia é manter os fãs engajados e também ansiosos para o que vem por aí. Tá, mas agora eu quero saber
a sua opinião sobre tudo isso que a gente falou nesse vídeo de hoje. E aí, Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho, está de fato em Vingadores Doomsday? Esse é o filme na qual esse personagem vai aparecer? Ou vocês acham que o filme vai focar muito mais no Doutor Destino de Robert Downey Jr.? E Chris Evans volta para esse filme ou volta apenas no Guerras Secretas? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários, que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!